e matando saudade do Fábio. Beleza, gente, está gravando já. A gente vai... Tava sem áudio. Tava sem áudio? Eu perguntei onde é que o Fábio tava, agora o todo Fábio do mundo. tá mudo, Fábio. Boa noite todo mundo. Boa noite, Dudu Cabelo. Nesse momento, eu estou ainda em Washington e Já tudo começando pronto. a fazer aqui. Agora eu estou por conta da mudança mesmo. Então, daqui a menos de... Bom, para ser mais preciso, no dia a partir de 16 de janeiro, estou morando em Israel. Legal. Tel Aviv ou... Tel Aviv. Que legal. Colhendo da primavera, muito bom. Inverno. Beleza, gente. Exato, a colhendo da primavera, mas chegar no inverno. Cara, aqui a gente vai falar hoje, é um encontro, né, com o autor, que eu acho que é um dos encontros mais importantes, que todos aqui leram o Ventos do Norte, todos tirando o Fábio, mas todos aqui leram em conjunto, né, a gente discutiu, e cara, que livro interessantíssimo, né, cara, a gente tem aí os vídeos, eu não sei, Dudu, se você chegou a acompanhar os vídeos que a gente dá das nossas trocas aqui, mas, assim, o resultado que todo mundo adorou o livro. Realmente, sim, para mim, o livro ele foi ainda melhor que o Roma Invicta, mas, como de costume, esse espaço aqui é muito para vocês questionarem, vocês trazerem os questionamentos para o Dudu, para ele ver todas as dúvidas que vocês têm, trazer à tona agora para o Dudu. Até críticas também, né? Fiquem à vontade também para as críticas e tudo. Também para isso, para aprender também. Claro. E só queria dizer de novo o que eu falei daquela vez, me sinto muito honrado de estar aqui. A galera não só comprou o livro, né, como está prestigiando, né, está investindo aí nesse clube de leitura. Tudo bem que é o preço de um Big Mac, né, como a gente falou, mas mesmo assim é um investimento. E é isso, cara, a gente fica muito honrado, né, realmente da galera ler e, enfim, prestigiar. Já falei isso várias vezes, falei para algumas pessoas pessoalmente também, e eu estou totalmente disponível para a gente conversar aí o que vocês quiserem. Vamos lá, quem começa? Vamos levantando as mãozinhas, gente, para a gente ficar mais... Michele, pode começar. Então, eu gostei muito, assim, foi o Roma Invicta e o Ventos do Norte foi a primeira literatura que eu leio do Dudu, depois de ter ouvido muito, né, assim, vários leitores dele. E eu queria destacar um ponto, assim, do Ventos do Norte, que eu fiquei muito impactada, assim, sabe, na trajetória da... Eu sempre confundo a Tisa com a outra, com a Teodora. E, assim, esse lendo um romance histórico, assim, a posição da mulher dentro de um casamento, uma coisa que aconteceu há 1000 e tantos anos atrás. E, assim, na mesma semana que eu estava lendo essa curva dela, eu estava conversando com uma amiga que se separou e que se sentia dentro do casamento, tipo, sendo devolvida para o pai, sabe, assim, agora, em 2023. E, assim, eu queria ouvir do Dudu, assim, em qual, se de certa forma, assim, essa visão, assim, que a gente tem hoje, assim, né, que a gente tem falado muito sobre a posição da mulher na sociedade, como escrever um romance histórico, vendo que algumas coisas mudaram muito pouco, assim, sabe, na nossa sociedade, da maneira como as mulheres são vistas e tal, como isso impacta, porque isso ecoou, assim, muito forte em mim, sabe, essas personagens especificamente femininas, assim, foi muito delicado, assim, eu achei fantástica a maneira como você abordou, assim, não cometeu nem, assim, eu sou muito, o Cabelo me conhece, sou muito crítica, assim, assim, homens quando escrevem sobre trajetórias femininas, e foi muito, assim, muito delicado, muito respeitoso, e me ecoou várias reflexões, e tenho conversado com pessoas, assim, sobre isso. Aí queria ouvir o Eduardo falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu tentei respeitar lá como é que era na época, né? Apesar de quando a gente fala de Roma, é muito difícil, que é um período muito heterogêneo, não só de espaço como de tempo, né?
você tem mais de 1000 anos de história, isso só no Ocidente, e além disso você tem vários lugares muito diferentes. Para você ter uma ideia, Palmira era parte do Império Romano, e Palmira, né, no primeiro livro vocês lembram, né, quem governava Palmira era um príncipe árabe, né, que os costumes provavelmente eram muito diferentes dos hábitos da Itália, por exemplo. Então é tudo muito heterogêneo, mas mesmo assim o que chega para nós é que a sociedade romana tinha lá um pater familias, até que é daí que vem o nome pai de família, né? Pater familias, que é o cabeça do clã, o cabeça da família. É até curioso, porque eles davam eles davam tinha muito respeito, né? Davam muita atenção para a questão do ancião, nem tanto para a questão do homem, para falar a verdade. O homem também, mas o ancião, quer dizer, o membro mais velho da família, controlava a família toda. Meu pai, por exemplo, tá vivo, né? Meu pai tem quase 70 anos, e eu com 46, né, não seria chefe de família, não poderia ser um chefe da família, mesmo tendo já sendo maduro, né, porque o mais velho sempre controla a família inteira, né. Então então eu tentei, e era isso que eu coloquei lá, né, que até depois da Tisa, né, sendo se ela não tivesse mais marido, ela poderia voltar, ela deveria, né, segundo as leis romanas, voltar para o pai, voltar a ser propriedade do pai. Mas é aquela coisa, a gente tende a ver muitas vezes processos históricos de forma meio maniqueísta, né? E eu, como um romancista histórico, a gente tem que tentar se afastar disso, não julgar muito, sobretudo não julgar sobre nossos parâmetros, porque isso poderia ser uma coisa ruim. Você vai pensar, pô, mas então ela estava sempre, ela era quase que não propriedade, porque não era uma escrava, mas quase propriedade do pai, isso é terrível, tal. Por outro lado, olha que interessante, né? A esposa de César, né, por exemplo, o César, ela foi entregue, né, para o César, e aí foi entregue junto um dote. O César gastou toda essa grana aí, e aí teve um momento que ela decidiu que ia se divorciar dele, né, e ameaçou ele, olha, se você, né, continuar com essa mulher amante dele, eu vou me divorciar de você. E o César não podia, que se ela se divorciasse, ela voltava para casa do pai, e toda a grana que o César tinha que devolver. Então, na realidade, as mulheres também usavam isso para deter um certo poder econômico se o pai dela tivesse dinheiro. Então, daí que vem a questão das matronas, né? Das mulheres italianas e romanas serem muito poderosas e às vezes controlar a família. Então, só queria colocar isso porque a gente às vezes tende a ver a coisa como maniqueísta, né? As mulheres estão num patamar menor, então elas são submissas e tal. Eu acho que como romancista a gente não tem que fazer esses julgamentos. A gente tem que observar aquilo, né, e entender que aconteceu de tudo, né? Outro exemplo interessante que está no livro da Mary Beard, inclusive, que aliás é uma feminista, então ela pode falar sem problema nenhum, né, não é suspeita nem nada para falar. Fala sobre quando morreu Cícero. Quando morreu Cícero, a mulher do Cícero precisou de um tutor legal para ver os papéis de herança. E muita gente encara dessa forma, pô, que absurdo, tal, né? Mas na realidade não foi isso. Isso é Mary Beard falando, Mary Beard que é feminista falando. Quer dizer, não foi isso. Na verdade, o tutor legal é como se fosse um despachante. Ela que estava controlando tudo, ela que estava falando tudo, ela era poderosa do jeito dela. Então, só para lembrar disso. Então, eu tentei escrever, né? Eu sempre tento escrever sobre essa lente mais realista, né? E observando que cada caso é um caso, né? Não dá para a gente tomar muito um partido e tal, assim, sabe? Porque e aí você acaba construindo personagens muito heterogêneos e até reais, né? Porque, né? Saído do estereótipo, vamos dizer dessa forma, né? Então, dessa maneira que eu trabalhei aí. Não sei se foi bem isso que você quis saber. Mas, Dudu, assim, uma coisa que eu acho muito interessante. Cortou o áudio, Thiago. Voltou? Voltou. Eu apertei o botão aqui. Voltou. Uma coisa que eu acho muito interessante dessa trilogia, desse histórico, dessa narrativa que você está criando, é como essas mulheres são fortes.
A gente tem tanto a Tisa, quanto a Teodora, quanto a Zenóbia. A Zenóbia é da figura histórica, né? Como essas mulheres são fortes e como elas impactam e como elas são importantes. A própria Helena, como elas são importantes para essa narrativa de forma geral. Assim, elas, Claro. quem está manipulando os fios são as mulheres, entendeu? Quem resolve, quem salva a vida de Jorge nesse livro, cara, é a Tisa de novo, sabe? É ela que vai, arma e consegue avisar o Diocleciano. Então, assim, as mulheres, elas não estão... A gente entende que, pô, a história é do herói, do guerreiro, Georgios, e a gente está vendo as batalhas. Então, assim, para os caras, está ficando as glórias das batalhas. Mas a política montada em volta, quem está manipulando, quem está puxando os fios, são as mulheres, são as personagens femininas. E isso eu estou achando demais, cara, demais. Eu vejo mais como personagens em si, não só femininos, assim, como personagens em geral. Tanto é que você tem personagens femininas fortes, personagens femininas fracas, personagens masculinos fortes, personagens masculinos fracos, né? O caso, eu não nem diria a mãe do São Jorge, né? Não vou dizer que ela era fraca, mas era uma mulher mais, também não submissa exatamente, mas uma mulher assim, mais assim, eu enxergo ela como alguém muito sofrido na vida e já está exausta, sabe? Não é que ela seja fraca, mas ela tem outra personalidade, né? Tem outros, enfim, personagens ali que são fracos, outros são fortes. Mas o importante é isso. A mulher tinha esse papel assim, né, de político, como eu falei, né, especialmente dentro de casa, tinha um papel político muito forte, segundo aí o que a gente sabe da história da vida privada romana, né? E eu achei muito importante colocar isso, né, para fazer algum sentido, né? E é isso, acho que talvez tenha ficado bacana aí. Alguém citou a Ida também aí, né? Tem a própria Tisa, a Zenóbia, né? Que é a personagem que o Fábio conhece muito bem aí, né? Que, aliás, ela é uma personagem que tem muitas versões, e eu escolhi uma versão para ter. Algumas versões você pode acreditar que ela morreu lá em Palmira, tudo. Mas seria muito chato se ela tivesse morrido, né? Desperdiçar uma personagem assim, né? Legal lá na ficção a gente tem mais é que botar essa pilha aí, né? Para continuar. Bem legal. Karine. Ih, tá mudo. Aí, agora vai. Voltou. Boa noite, pessoal. Nossa, Dudu, que livro maravilhoso. Eu adorei. Karine, que eu encontrei com você lá em Brasília, foi maneiríssimo, né, Karine? Foi legal, né? Foi irado, foi irado. A livraria estava explodindo de tanta gente que tinha. Foi maneiro mesmo, foi legal. Eu queria perguntar para ti qual foi a cena ou qual personagem que você mais gostou de escrever nesse livro, porque ele tem umas cenas maravilhosas o livro todo. Qual foi a que te deu mais, que você se sentiu mais gratificante de escrever? Qual foi a cena que mais você escreveu e você, essa cena aqui é a melhor para mim do livro? Poxa, tem várias, né? É difícil de falar isso, né? Deixa eu pensar. Deixa eu ver, de pensar em algumas aqui. Tem deixa eu ver, a cena de batalha. Tem a cena. Eu sempre gosto das cenas que, entre aspas, aí, né? Bem entre aspas, que o Lúcifer aparece. Que o Lúcifer é meio o Lúcifer do Batalha do Apocalipse, um pouco, né? Ele é meio sarcástico, assim, né? Ele tem essa coisa. Eu acho legal, porque mesmo no Batalha do Apocalipse, quando ele aparecer, não que seja o mesmo personagem, mas acho que quebra muito essa coisa da dureza do herói, né? Ele vai lá e ele fala coisas assim, tenta tirar, ele é meio pícaro e tal. Seja ele inventado, seja ele um espírito mesmo, que seja. E eu acho que essas cenas são importantes. Tanto a cena do porco como a cena do bode, elas são cenas necessárias se você estiver querendo contar. Eu até poderia não colocá-las, né? Mas essas cenas, todo o santo, acho que eu falei isso até da outra vez, né, gente? Todo santo ele tem tem
uma tentação e um contato com o demônio, né? E aí isso tinha que estar presente de alguma maneira ali, né? E aí no primeiro livro foi o porco, né? Que foi no segundo livro foi o bode, né? A história do bode lá e tudo. Mas enfim, eu gosto muito dessas cenas em que o Lúcifer aparece dizem até que eu sou o Lúcifer. Já viram essa história de que no Supernatural tem um cara que parece comigo, o pessoal brinca. Cara, é verdade. Né? Tem uma brincadeira assim. Que mais? Tem as cenas de batalha também, né? Que eu acho que são interessantes. Quando eles pegam lá aquele barco e vão avançando pela Germânia, naquele território ali da Germânia, achei bacana. E uma cena que eu achei importante para os Geórgios, que eu até tinha pensado, quando eu acabei de escrever o livro, eu fui falar sobre ele antes da galera ler, eu falei, tomem cuidado, que pode ser que nesse livro vocês não deixem de gostar um pouco desse protagonista. Porque no primeiro livro ele era uma criança, então ele era um pouco idealista. E quando ele assume uma posição de comando, ele precisa tomar decisões assim muito questionáveis, né? Por isso que é um livro real mesmo, né? Não é um livro de fantasia. E tem aquela cena em que eles guardam betume direto, né? E querem usar o betume antes e acabam não usando, né? Por várias razões. Você acha que aquilo ali vai ser desperdiçado. E aí, quando chegam os barcos francos lá, vê aquela cena de aquelas catapultas, né, que estavam escondidas, elas são lançadas e destroem a frota inteira dos francos e tal. E aí tem essa questão dramática, né, que ele fala pro Galino, né? Eu acredito que homens bons possam fazer coisas ruins e que homens maus possam cometer bons atos. Ele fala uma coisa assim. Então, eu achei aquilo bem emblemático dessa coisa meio cinzenta dele, que não foi colocada para forçar a barra, porque eu sei que a galera gosta, não, porque eu acho que tinha a ver com aquele momento, né? O momento em que ele estava enfrentando uma situação ali que ele teria que agir daquela maneira, por várias razões. Eu posso lembrar de várias outras, mas, sei lá, lembrei dessas agora aí. É bem legal mesmo, cara. Jana Cruz. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Dudu, que bom te ver de novo aqui. Pô, Jana é uma que eu só encontro assim de vez em quando, assim, né? Rapidamente. Que Está pena. devendo uma visita a Aracaju. Estou Verdade. aguardando ansiosamente. Então, eu tenho 3 comentários para fazer rapidinho. Primeiro, a gente comentou em quase todos os encontros desse livro, como a gente não se surpreenderia se o Geórgio já tivesse sido convertido ao cristianismo, porque ele está rodeado de cristãos, né? E as coisas vão sendo inseridas assim na vida dele como cápsulas, né? Como se fossem doses, e ele já está absorvendo isso tudo, só que ele não percebeu ainda, eu acho. Uhum. E assim, outra coisa que eu comentei em relação ao cristianismo, eu que sou super cristã, sou super católica, eu fico impressionada como a pessoa, até que ser um bom escritor mesmo, consegue escrever tanta coisa assim, que mexe com a gente, que acredita, e a pessoa, você já falou várias vezes, né, que não é católico, não é isso? Então, assim, cara, quando teve alguém que tinha os evangelhos originais, meu Deus, o cara tinha os evangelhos. Então, assim, são coisas, quando eles fazem o sinal da cruz, quando eles entram numa igreja, eu fico acho super legal, assim, e eu fico impressionada, caracas, como é que o Dudu não é cristão? E ele escreve de um jeito que, sabe, mexe com a gente que é. Isso é a segunda coisa que eu queria falar. A terceira é uma coisa, assim, de pergunta de escritor, para escritor mesmo. Eu terminei de ler o livro, acho que você viu até lá no grupo do Facebook, eu estava na praia, e aí eu disse pro meu marido, eu disse, caramba, eu gosto de ficar imaginando quando eu termino um livro assim, bom, que eu sei que vai ter continuação, eu gosto de imaginar o que os personagens estão fazendo até a gente parar para saber o que eles fizeram. Aí eu disse até meu marido, eu sou um pouco doida, né? Ele disse, Eu disse, mas será que o Dudu fica pensando isso também? Tipo, ele tira férias e aí do nada ele tá lá de boas nas férias dele e aí ele pensa em uma frase, em uma coisa para colocar no livro, porque você sempre fala que tem o roteiro todo, né? Você tem os 3 livros todos estruturados.
Então você já sabe o que vai acontecer, mas tipo, você consegue desligar mesmo, ou de vez em quando o Jorge vem tipo um fantasma assim e sopra alguma coisa no seu ouvido, você para anotar, ou coloca no celular, ou você tipo prefere desligar mesmo? Essa é a pergunta. E aí a terceira coisa, só que eu queria falar só para terminar, eu comentei no encontro passado, eu acompanho você desde a Batalha do Apocalipse, e assim, eu nunca vi você se promovendo. A gente acha você super humilde. Nunca vi você dizendo, pô, meu livro realmente ficou muito legal, nunca. Mas nesse livro, você colocou uma coisa que você se promoveu e todo mundo achou legal. O Tiago percebeu, todo mundo gostou, que é quando o Georges vai para o casamento do Galino, e ele fala o que seria do mundo sem os escritores. Eu disse, finalmente o Dudu se autopromoveu. A gente achou muito bacana, e realmente, né? O que seria da gente sem bons livros, né? Inclusive, eu já estou com saudade de Santo Guerreiro, não sei como é que eu vou esperar tanto tempo para terminar aí essa história, mas enfim. Beleza, beleza. Eu só posso falar por mim, assim, eu não desligo nunca, né? Não sei se os outros escritores são diferentes, como é que cada um trabalha com isso, mas realmente eu trabalho. É até engraçado que a gente já falou isso do Minipod, né, Thiago? O pessoal pensa, não aqui, obviamente, essa ideia de que o escritor é meio vagabundo tal, e só trabalha de madrugada, assim, quando acorda no meio da noite, tudo. Eu sou o contrário, eu trabalho 24 horas por dia e até quando eu estou dormindo, porque sonhando você também está trabalhando, né? Então, para mim, tudo é matéria-prima, assim, né? Quando viaja, essa viagem que eu vou fazer agora não vai ser uma viagem de pesquisa, vai ser uma viagem de férias, mas eu tenho certeza que você fica antenado, sabe, nas coisas. Para mim, não tem essa de desligar, até porque, possivelmente porque eu amo o que eu faço, né? Então, realmente eu gosto muito, então eu fico sempre ligado. Mas suponho que isso aí seja para cada um, né? Mas em relação a essa coisa de autopromoção, cara, obrigado, eu sei que ninguém ficou chateado em nada, mas sabe que nem foi, cara, nem foi. Isso, na verdade, é apenas uma construção de um diálogo, né? Porque a gente tem que sempre tentar um diálogo, vamos dizer assim, bem feito, tentar sempre surpreender e com reviravoltas, né? Então, na realidade, não é que ele fala o que seria do mundo sem os escritores, é porque ele pergunta o que seria do mundo sem vocês, alguma coisa assim. E aí o Galino fala o que é missionário, né? Porque o Galino tinha acabado de se tornar um bispo, sabe? Então ele estava empolgado com aquilo, e aí o Jorge faz a reviravolta, não um plot twist, né? Faz a reviravolta, não, escritores, né? Quer dizer, querendo dizer muito, naquela linha de que o Jorge ele quer se reafirmar como pagão, né? Como politeísta, como um adorador dos deuses romanos ali, né? Até talvez por insegurança, muitas vezes ele fica pensando, né? Ele nunca poderia falar sobre o cristianismo perto do Constantino, porque ele ia ser julgado, o Constantino ia ficar puto com ele, então ele, né, na época do Strabo também não falava, entendeu? Até com um certo medo, né, com uma certa insegurança de ser criticado. Então ele ali talvez uma certa ainda insegurança do Georges e querendo, né, dizer não, cara, não sou cristão, entendeu? Não é isso, entendeu? Querendo se colocar dessa forma. Eu acho legal quando a gente trabalha, os diálogos ficam muito bons quando a gente trabalha dessa maneira. Eu lembro aqui rapidamente do Band of Brothers, que tem dois personagens, o tenente Winters, né? E também um tenente que é da inteligência, eles são amigos ali no Band of Brothers. E aí tem muitos diálogos bons entre eles, porque o Winters, ele é durão, né? Ele é durão, que eu digo assim, meio tipo rocha, né? Ele não faz muita piada e tal, e o outro cara é meio piadista. Então os diálogos deles são excelentes. Lembro de um aqui rapidamente que ele oferece lá um uísque, né? Aquele negocinho de uísque para o Winters. A Winters fala, não bebo. Ele falou, se você beber, você não teria nem oferecido. Quer dizer assim, ele já sabia que ele ia recusar. Então são diálogos inteligentes, assim, que é engraçado, né? Então esse diálogo nem foi por autopromoção, mas é para
tornar o diálogo algo inteligente, né, curioso, assim, para você ter esse plot twist, né, essa coisa, e ainda por cima falar um pouco da personalidade dos dois, né, porque um tá empolgado porque se tornou cristão, acha aquela coisa mais importante do mundo, e o outro quer dizer, não, eu não sou cristão, cara. Não adianta me chamar de cristão. E não deu muito certo, até porque depois ele foi acusado disso, né? Você vê como é que ele estava preocupado com essa história e como é que era ainda não tinha começado a perseguição, mas mas existia todo esse preconceito aí, né? Esse estigma aí contra os cristãos. E era proibido dentro do exército, né? No exército, sim, é isso aí. Legal. Não, então... Thiago, desculpa, só para não perder o gancho da segunda pergunta, o Dudu falou que não desliga. Já que você não desliga, você já sonhou com algum personagem? Já sonhou que estava no meio de alguma batalha, sei lá? Acho que sim, mas eu não lembro agora não, mas certamente já. Mas qual foi a sua primeira pergunta? Acho que eu passei ela direto. Não, eu falei só sobre o cristianismo. A pergunta foi só sobre a questão das férias mesmo, se você desliga. Tá, que eu não sei se você tinha falado outra coisa, mas foi isso, trazendo essa questão da forma e estrutura de escrever, né? Também é isso aí. Cara, uma coisa que eu achei muito interessante no Ventos do Norte foi como você... além, lógico, a gente está acompanhando aí o crescimento desse personagem. E a gente está ganhando também uma dimensão maior do Império Romano da época. Né? A gente sai do primeiro livro, a gente percorre um caminho relativamente grande, vai até Nicomédia e tal. Mas ali, cara, a gente vai lá para a Germânia, a gente expande... Cara, isso é uma das paradas que eu acho... Desculpa interromper. O Império, né? Deixa eu interromper, porque é uma conversa também, né? Claro. Mas assim, isso eu acho uma parada maneira, cara. Até digo assim, de novo, não é promovendo o livro, não, mas assim, eu acho muito legal a coisa da literatura de viagem, sabe, Thiago? Eu gosto muito de literatura de viagem. Então, cara, você poder, isso eu tô falando em relação a outros livros, né? Como Físico, por exemplo, esse aí é fera. Você poder sair viajando pela antiguidade, cara, é demais, sabe, cara? Você sair viajando com os caras, sabe? E aí você, né, no primeiro livro tem aquela viagem não é pelo Oriente, pelo Oriente, mas pelo leste ali, né? E, cara, quando você vai atravessa os Alpes ali, aí vai para as províncias transalpinas, né? Interessante depois chegar na Germânia, tudo fodido, né, cara? Porque aí você fala, aí quando a gente pensa, pô, leste, muitas vezes a gente pensa, não, a coisa bacana era a Itália e Grécia, né? E até realmente era. Mas tirando aquela parte ali, né, o resto do Ocidente, né, não era assim tão glorioso naquela época. O Oriente era muito mais rico. Então, Nicomédia, essas cidades aí, né, cara, elas eram cidades realmente grandes cidades, novas, assim, muitas vezes novas, né? Alexandria, por exemplo, né? Uma grande cidade romana ali. E aí, quando você chega na Germânia, cara, tipo, essas coisas em frangalho, sabe, cara? Exato. Então, aí você vê a visão dele, assim. Mas o bacana é essa coisa da viagem. Eu adoro. Eu me sinto viajando também, sabe? Imagina. Eu imagino coisa, então, Dudu, que assim, ali, historicamente, aquela batalha do Reno aconteceu, de fato, contra os francos. Isso. Então, tudo ali é histórico. Sim, sim. E eles, assim, mas não... Uma coisa, o Georgios, você não sabe se estava lá de fato. Ou... não sabe nem se existia. Aí já né? Exato. Mas aí foi uma coisa que você o colocou ali. Sim, claro, e aí, outra coisa que eu achei muito legal, cara, foram que eu estava falando, né, que o livro, no primeiro livro, ele começa, ele criança, e a coisa é um pouco mais contida ali, em comédia e tal. Aqui você está expandindo. E não só isso, você expandiu também a relação entre os tetrarcas, né? Tetrarcas. Então, você apresenta lá o cara que casou com a filha do Diocleciano, que a gente não tinha visto ainda. Então, assim, você está expandindo ainda a política também. Não, só falar uma coisa, o melhor de tudo essa parada da Teodora, né? É que tem um spoiler nas primeiras páginas do livro, né? Tem lá a árvore da família, vejam aí, tava tudo falado, vocês não viram. E tá casada com Maximiano, né? Com Maximiano não, desculpa. Com Constâncio Cloro. Com Constâncio Cloro. E ele passou batido.
Não, eu achei bacana isso também, né? A galera não ficou, não deu nenhum spoiler brabo. Eu não E vi aí, porque eu não Exato. vejo. mas veja agora aí pra vocês verem. Tava tudo na cara de vocês aí. Eu não vejo porque eu tenho medo de spoiler. Cara, que É, legal, que legal. e, e, e aí não sabe se ela teve relação nenhuma com ninguém antes, né? Mas aí eu criei ela dessa maneira, né? Não, e É. você criou a outra personagem feminina com uma característica e um ímpeto muito, né, cara, assim, que assim, Sim, a cara. princípio, quando a gente fala de história, a gente pensa nas mulheres sendo muito submissa. E Uhum. aí tu vê que a Teodora não era, cara. Ela era de vamos pra cima e tal, ela arrumava treta com o pai, o caramba, por causa disso, né? Sim, Mas, cara, isso eu achei muito legal, cara. mas o mais importante disso é a gente construir um ciclo de história para o personagem, no caso, para a personagem, né? Então, assim, você vê ela, que acontece? Eu já sabia o final. No final, ela ia Uhum. ter que se casar com o Maximiano, né? Então, como eu estou te falando, toda história de personagem é história de transformação, né? Então, ela vem realmente com esse ímpeto assim mais libertário, né? Não quero me casar com ninguém, tudo, tal. E aí o Jorge vai falando para ela sempre, né? O Império é mais importante, o Império é mais importante, tal. Ela fala, não, porra nenhuma, que isso? Na verdade, tô nem aí pro Império, tal. E aí no momento que ela vê o que acontece, ela entende o que o Jorge já fala para ela e ela incorpora isso. Ela fala, realmente, não tenho saída. Agora eu entendi o que significa Uhum. você ser uma matrona, uma nobre romana, né, cara? Não Uhum. tem saída. E aí depois até o Constâncio Cloro, acho que é o Constâncio Cloro que fala para ela, todos nós temos um papel na sociedade, uma missão, né? Uhum. E não tem jeito, né? É a nossa sina, né? A gente tem que agir dessa maneira, os patrícios agem dessa maneira. Então, o mais importante aí, na verdade, é ela ter esse ciclo de transformação. Acho que a gente tem que pensar sempre isso quando constrói o personagem. O próprio Strabo também, né? Teve gente até que falou, pô, mas você usa o Strabo aí para criticar a igreja e tal. Uhum. Não era isso, é que na verdade ele tinha que ser crítico, Claro. ele podia se transformar depois, entendeu, cara? Então é essa que a gente tem que pensar nesse ciclo de transformação, isso que faz a gente se empolgar, né? Porque a nossa vida também é feita de transformações, a gente passa por ciclos de vida que a gente se transforma, a gente se identifica. Quando você vê um personagem se transformando, até se transformando para mal também, né? Mas de qualquer maneira você acha que a jornada valeu a pena, né? Aconteceu alguma coisa na jornada. Mesmo um Michael Corleone aí que se transforma para o mal, vira um vilão, sim, exato. mas você valeu a pena a jornada para você entender como é que foi a corrupção dele, né, cara? Então, é por aí. Exatamente, Legal. Gabriela. Oi, Dudu. Oi. Então, eu queria falar um pouquinho sobre... Primeiro, assim, adorei o segundo livro. Eu achei ele, desde o começo, extremamente empolgante. Assim, não sei se porque já estava naquela ansiedade, depois a gente releu o primeiro livro, mas desde o começo foi muito, muito empolgante. E assim, só uma coisa, melhor, né, assim, tipo, ler, já tendo 1000 páginas para ler, né, do que 500, né? Porque isso não para. Né? Não, mas é que a história, ela já começou bem mais, assim, também pelo Jorge, eu acho que já está mais velho, ela já começa com um ritmo diferente do primeiro livro, né? Uhum. E, assim, o que a gente comentou em vários encontros aqui é como, tipo, durante o capítulo, sempre que ficava alguma ponta solta, que a gente pensava, nossa, isso aqui ele não falou muito, ficou aquela dúvida, a gente já nem se preocupava mais, que sabia que quando viesse a carta no final, ia ter uma explicação a respeito dessa ponta solta, né? As cartas entre, no caso desse livro, o Júlio e... a Helena e o Eusébio e o Constantino do outro lado. E eu achei que essas cartas, nesse livro do Ventos do Norte, elas estão um pouco mais precisas nesse aspecto do que no primeiro livro. No primeiro livro, as cartas eram trocadas pelo Eusébio e pela Helena, né? E agora é entre os dois de um lado e o Constantino do outro. Eu não sei se foi impressão minha ou se realmente... à medida que o interlocutor vira o Constantino,
ele aponta realmente coisas que têm que ser descritas, ou se realmente você percebeu ao longo da escrita que esse era um recurso que podia te ajudar a amarrar essas pontas soltas e começou a usar com mais frequência, mas assim, foi bem bacana. E só um detalhezinho assim que eu queria comentar, não sei se foi uma inspiração ou se realmente historicamente isso ocorria, mas eu achei um barato na hora que eles vão batalhar com os francos, que eles começam a distribuir hidromel entre as tropas, e os romanos comentam que é poção mágica. Me lembrou as histórias do Asterix e Obelix que eu lia a minha infância e adolescência toda, né? Então, achei essa parte muito bacana também. Parabéns aí, gente, adorei o livro. A poção mágica, eu não sei se eles falavam isso, né? Eu coloquei justamente para, né, para ter um clima ali, né, todo de meio que de eles acharem, né, ter todo um clima ali dessa coisa do misticismo e tal, né? Isso existia mesmo, não tem jeito. Ainda mais no caso dos germânicos, né? Tem essa coisa toda da magia, tudo, da maneira que eles colocavam. Mas tem gente que é contra ali, tem gente que fala que não, né? Acho que o próprio Cingetorix, né? Não é isso? Que é o cara fala, não, isso não é poção mágica, não, isso é hidromel. Os caras estão ficando. Então sempre tem isso aí, né? Contra essas cartas, eu sempre usei como esse recurso, né? Para colocar os pingos nos is aí, né? Tipo, né? Resolver as pontas que ficaram soltas ali. E tem coisas que ficam mais claras e coisas que talvez não sejam tão. Quando a coisa não é tão importante, eu não deixo tão explícito, tão explicado, assim, aí cada um. E aí não faz tanta diferença, e depois de uma segunda leitura, talvez vocês possam pescar, mas se não pescaram, sem problema. Eu vi uma aula aqui, um encontro aqui, que o pessoal falou do Urus, né? E negócio de quando ele morre, ele fala que o filho dele também andava descalço. Lembra essa história que vocês estavam procurando alguma relação, né? Alguma relação? Sim, eu lembro. Então, tem eu vi que vocês conversaram e chegaram perto, assim. Tá quente, tá frio, eu ficava pensando. Mas você explica na carta depois, não explica? Eu lembro de explicar na carta. Não, ele comenta, mas ele não explica a fundo, não. É uma coisa mais en passant, assim. Tem uma cena lá com. Não explica. Provavelmente ele lembrava do filho dele criança e alguma situação que andava descalço, tudo. Mas o fato é que quando o Jorge vai lá encontrar com ele, depois que tem uma briga, tudo, né? Aí ele vai de madrugada na taverna e o Jorge ele acorda assim, vou embora aqui, vou como eu tô. E o Jorge está descalço. E aí o Urus, muito puto ali com ter sido acordado, ele vai para dar porrada no George. Aí quando ele vê ele descalço, ele para. E aí não dá para entender por que ele para. Né? E aí no final, quando ele morre, ele explica. Ele fala, eu lembrei do meu filho que também andava descalço. Mas são coisas que não precisam, né? São coisas que são deixadas que aí, de repente, numa segunda vez que você vai ler, você vai lembrar disso. Não é vai lembrar, exato. Tão importante para o entendimento. Mas isso fala muito sobre o personagem, né? Que era um personagem lá que parecia durão, tudo, né? Mas também tinha suas questões ali, tudo, questões familiares e tal. Mas aí ele lembrou do filho dele, né? E aí só para comentar isso aí, muito legal. Né, a gente usa e as cartas muitas vezes eu uso para realmente colocar parar as arestas, né? E porque na narrativa às vezes se eu for colocar tudo vai ficar meio chato. E aí a carta ela serve muito bem, resolve lá o problema lá. Claro. Eles ainda podem discordar deles, né? Como no caso lá que o Constantino pediu para tirar a parte de que ele participava do massacre, né? Lembra? Sim, pode crer. Falando, a carta ele coloca, mas porra, não precisa colocar isso aqui não. Tá? Isso, bota na conta do Falco aí, né? Bem legal. Luan. Esse eu encontrei em São Paulo. Eu ia comentar. Boa noite, gente, tudo bem? Foi maneiríssimo lá, né, cara? Foi muito bom, nossa, foi tão legal, porque apareceu os três, foi uma surpresa, porque tava o Spock, claro, tava o Afonso Solano, e apareceu o Vilela lá, do nada. E o Cabelo, né?
Eu tinha E eu cabelo. também. O cabelo também. Ei, mas eu dei os créditos. Eu fiz a fotinha lá, falei dos quadros. Fez sim. Eu me surpreendi com a altura do Vilela. Achei que o Vilela era mais alto, cara. Fiquei surpreso Ah, com isso. não, ele é pequenininho, baixinho. É baixinho, né? O gente vídeo, né? boníssima. O vídeo muda muito, O né? vídeo muda, É. mas foi muito legal, cara. Quem perdeu, perdeu, porque. E acho que foi o primeiro evento que eu fui assim de autores que eu conheço. Porque não, os autores que a gente gosta geralmente é estrangeiro, né? Tipo, Pode né? crer. É difícil a gente ter um nível de pô, assim, o nosso Bernard Cornwell aqui. E a gente prestigiar Bernard desse jeito. Cornwell Foi muito legal. é o Leonel, que é o Bernard Cornwell brasileiro. Leonel tá na minha lista. Tá na minha lista de conhecer. Mas então, Eduardo, minha primeira pergunta, eu tinha até anotado aqui. Eu queria fazer essa pergunta lá lá no dia, na livraria, mas eu guardei pra cá porque eu acho que vai ser mais legal. Acho que vai ter mais a ver com o grupo. A primeira pergunta é, eu sei que tu não é religioso, acho que a Jana já comentou isso, mas escrever o Santo Guerreiro não fez você enxergar o cristianismo de outra forma, de outra maneira? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é mais pessoal, assim, eu falo como escritor também. Você já se emocionou escrevendo sua história? Ou escrevendo um evento com seus personagens? Sobre o cristianismo, mas de outra maneira como, né? Porque como é que eu via originalmente? Eu sempre vi com muito respeito, cara. Eu acho muito cristianismo muito legal, assim. Eu estudei numa escola católica, né? Eu sou um cara, eu acabei me tornando um cético, né? Mas o cético é o cara que sempre se pergunta sobre tudo, né? Se questiona sobre tudo e tal. Sou chato demais, mesmo para quem é ateu e para quem é religioso, sempre ficou perguntando e tal. Então eu gosto das perguntas, que eu acho que elas são mais importantes que as respostas. Então, mas o cristianismo não, eu sempre vi com uma coisa muito legal, assim, a doutrina cristã, eu acho muito bacana. E não sei, não mudou nada, assim, sempre vi com bastante respeito e admiração. Nesse caso. Até porque são 5 livros já, né? Sobre o tema, 5 livros. É verdade, 5 livros sobre o tema, é verdade. Verdade. O único que não é sobre o tema é o protocolo Blue Hand, né? Eu acho, né? Os outros são. O curioso é por que essa pergunta? Porque como é que a pessoa passa tanto tempo, décadas, estudando o tema e não se converte, né? Essa é a curiosidade, entende? Sim. Mas acho que a conversão tem a ver com fé, né, cara? Eu não sou cristão, só é uma curiosidade que eu às vezes me pego fazendo, porque às vezes a gente escrevendo essas coisas é meio difícil, né, a gente separar. Eu sou justamente por quê, né? Porque eu sou um estudioso de todas as religiões. Então talvez se me apegasse a eu não veria as outras com esse distanciamento e nem com essa curiosidade. Então, assim, sempre fui fascinado com o fenômeno religioso, né? De uma perspectiva assim, vamos dizer assim, cética mesmo, né? Curiosa mesmo. Então, é isso. E a segunda pergunta, você falou sobre o que eu esqueci, cara. A segunda Emociona. Muito, claro, sempre me emociono, sem dúvida. Tem uma passagem específica desse livro? Desse livro, deixa eu ver. Deixa eu pensar. Cara, eu acho que o final, né? Porque o final morre geral, né, cara? O nego se matando, sendo morto, né, cara? E aquela coisa tanto do Otto Pólio, né, que se matou lá de frente pro rio, né, cara? E ele se matou para preservar uma coisa, no final das contas, né, assim, querendo dizer que aquela batalha espiritual, e aí o Cinzento fala isso, né, uma hora, ele fala assim, olha só, eu acho que é ele que fala, né, fala, essa batalha, vocês não estão entendendo, é batalha espiritual. E quando ele fala de batalha espiritual, ele nem está falando tanto de batalha espiritual no sentido de espíritos, mas a questão espiritual no sentido que é uma luta de fé, né? Eles sabiam, né, que o cristianismo estava avançando, tanto sabiam que o cristianismo penetrou na Germânia, inclusive conquistou alguns germânicos antes de conquistar os romanos, né? E a Isgerd sabia disso também. Então a batalha dela é interessante, né? Porque
tinha a questão militar do Graf, mas ela estava interessada em preservar enfim, os deuses dela lá, né, o paganismo, né, então, enfim, mas o Pólio sempre detestou os cristãos e falou, olha, eu vou morrer aqui, não vou ser preso, e já que eu vou morrer defendendo essa fronteira. E é até engraçado, né, porque você vê que ao longo do livro ele é mais um cara que não tá nem aí pra fronteira, né, ele só quer que as coisas fiquem direitinho, só quer ficar na dele e tal. E aí foi meio que uma redenção dele, né? Então acho que também todas essas partes todas, depois o Numa também, né? Que também se mata lá também, né? E a última profecia dele e tal, né? E a batalha também, o final é bacana, quando ele se vinga lá do Pertinax, lembra que ele corta a cabeça? Ele corta a garganta. Essa cena foi a que eu parei o livro e bati palma pro Jorge, porque pra mim o personagem é muito legal a gente ter o protagonista com um personagem mais carismático. É difícil, mas é muito bom quando tem. Eu gostei muito da cena final mesmo, onde ele vira o Paladino, cara. Nossa, eu achei que aquilo ali é um reconhecimento, sabe? Ele se ferrou tanto, cara, durante esse livro, cara. Durante essa sequência. Aconteceram coisas boas também, né? Mas teve tanta perseguição em cima dele e tal, e ele é reconhecido daquela forma, achei muito legal. Aquela cena, ela pode ser considerada importante porque ela tá mostrando não só os Geórgios, como vários personagens ali. E eu acho que isso que a gente tem que pensar quando a gente escreve uma cena, né? Então, no caso, o porquê, né? O porquê que ele foi... Tem várias razões, né? Para ele ser proclamado ali paladino. Mas a principal, eu acho que era o Diocleciano, que foi um imperador que tornou... foi o período, ele iniciou o período do dominato, né? Que era quando os imperadores se tornavam mais absolutistas e mais afastados do Senado. E o que ele faz ali é mostrar para o Galério, né, que está ali com ele, né, e para os outros, que ele é que manda. Quando ele fala, olha só, eu pego esse garoto e transformo ele no meu emissário. Eu faço isso, entendeu? E aí ele pergunta, o que vocês acham? E ninguém tem coragem de falar não. E ali foi o teste dele, entendeu? E ele fala, cara, esse é um moleque, né? Eu posso fazer isso. Entendeu? Esse que é o que a cena queria dizer, né? E aí só que você vê da perspectiva do Geórgios, né? Que está sendo, né? Pô, o que está acontecendo comigo, na verdade, né? Então essa é tudo luta de poder, né? Muito legal, né? Cara. A cena é muito foda, cara. Aí tem essa parte. É recompensador porque ele faz tudo aquilo e ele é preso, né? Ele faz toda aquela conquista, aquela batalha fenomenal, para ele ser preso pelo Cloro e depois sofrer tudo que ele sofreu com a Teodora. Então, mas o que eu acho interessante esse negócio do Cloro, de prender ele, o Cloro foi meio que manipulado ali, né? O Cloro realmente acredita que ele estuprou a Teodora. Então, assim, não, por mais que tudo tenha acontecido daquela forma, eu não consigo ter raiva do Cloro. O próprio Constantino depois passa a mão na cabeça do pai, né? Numa carta final, ele fala, meu pai, ele fazia merda, mas ele era meu pai e tal. Exato. Sabe? A gente talvez fica amaciado por causa disso também. Mas é a visão do filho, né? Mas eu quero falar também dessas cenas, e tem a cena daquela batalha, o último duelo, que é com o Conde, né? E contra o malvadão lá, né? O Oxion. E o Geórgios, né? Aí aquelas coisas que a gente tem umas coisas, umas inspirações, e a gente vai se esquecendo ao longo do tempo, depois você vê, cara, daí que veio, né? Embora eu não goste da trilogia do Star Wars, aquela da prequel, né? Tem uma cena muito boa, que é a Duel of Fates, eu lembro por causa da música. Lembra que o Obi-Wan e o Qui-Gon Jinn vão enfrentar eles têm que se juntar para enfrentar o Darth Maul, lembra disso? Então é meio que isso, né? Tipo assim, o Oxon é tão foda que os caras têm que se juntar para enfrentar ele, né?
E aí tem aquela batalha toda, né? E tem o cara que é mais velho, o Conde, tudo. Essa história do Conde é engraçado, não sei se eu falei isso outra vez, ou em algum momento. Que é colocado assim, o cara velho, né? O velhão e tal. Aí tu vai ver a idade dele, tem 40 e poucos anos, né? Quer dizer, é tipo eu, né? Sou mó velho, né, cara? Tipo... Naquela época era velho, já tava no então, limite da mas isso, né? expectativa de vida. Então, os caras, né, um velhote, né? Engraçado. Beleza. Jorge! Opa, tudo bom? Aí, Jorge, deu mole de não ter ido dessa vez lá, cara. Perdeu, cara. Tava com aula no sábado, aí não consegui. Pô, mas eu tô com a... Peraí, deixa eu falta mostrar lá, aqui. Ó, eu tô com a camisa de São Jorge hoje, ó. Pronto, Dá pra ver, ó. Muito boa. Que legal. Mas eu queria ter ido, sim, mas não consegui. Tô até com os livros aqui para autografar, vai ficar para a próxima. A gente sentimos só falta lá, cara. Mas acho que um comentário, a gente falou um passando, mas como os tomos funcionaram bem, né? Porque, principalmente no segundo livro agora, deu muito ritmo, né? Teve tomo que terminou aquele... aí deu um salto temporal, né? Então isso acho que acelerou bastante a história, né? E ficou bem legal. E aí você conseguia fazer a introdução, né? No começo do outro tomo já era a introdução contando o que tinha acontecido, assim, ficou bem interessante, né? E aí eu queria só duas perguntas aqui, né? E é mais curiosidade, né? Claro, estamos aí para isso. Então, o primeiro, assim, você tem, desde que veio do primeiro, e a gente até comentou isso na última conversa aqui do grupo, né? Um número muito grande de personagens. E aí, como a história vai evoluindo, você vai entrando com novos personagens. E então, alguns personagens que estavam no primeiro livro, eles reaparecem, mas assim, se você for colocar todos, vai poluir a história, vai ficar puxado. Como é que você planeja e prioriza assim, que personagem você vai colocar ou não? Né? Entender um pouco dessa dinâmica, da forma como você escolhe. Né? Acho que é essa. E a segunda, também curiosidade, né? Assim, antigamente, quando o pessoal escrevia, né? Era muito folhetim, né? Você escrevia aquelas histórias, publicava, saía no jornal, e parecia com que o pessoal levou ao extremo nas novelas, né? Que aquilo que está dando audiência, você pega e dá mais ênfase, né? Aí, quando você escreve 3 livros, se isso não acaba também te influenciando, mesmo você tendo planejado tudo, influenciando sua escrita, sei lá, a gente estava comentando aqui o papel das mulheres, né? Será que quando você for escrever o 3º livro, isso não vai mudar? Não talvez a história, né? Mas a ênfase e o quanto que isso pode impactar, né? O quão dinâmico que é, né? Bom, nesse caso eu acho que não, porque, como eu falei, já tenho o roteiro pronto, mas no caso, se fosse um livro só, e aí eu visse um feedback interessante, aí eu poderia escrever um outro livro, né, para planejar um outro livro que tivesse algo nesse sentido, né, ver que a galera gosta mais, aí sim. Mas como o livro está todo planejado, né, dificilmente vai ter alguma alteração. Talvez alguma alteração ali vamos dizer assim, nos diálogos, né, e na maneira, até às vezes um pouco mais de participação do personagem, talvez, mas nada muito gritante, não. Agora, o que você tem que pensar, dividindo o livro em 3, o que vai ser importante para aquele ciclo de história. Né? Por isso que o Drago não apareceu, ninguém apareceu, porque ia poluir, você falou muito bem, ia poluir a história para ser meramente um fanfic, vamos dizer assim, né? Um fanfic não, é fanservice. Uhum. Que você vai colocar ali só para dizer que apareceu. Não, acho que vai ter um outro momento, né? E ali você vai fechar a história daqueles personagens que você colocou ali, né? Como você falou, o próprio Oxon, né? O caso do Galino, né? Que tinha que fechar o ciclo dele ali e tal, né? Assim como o Strabo fechou. Não quer dizer que os personagens possam voltar ou não possam voltar, mas o ciclo deles naquela história foi fechado. Então, escolha assim, né?
o que tem que ser importante para fechar o ciclo para aquele tomo, para aquela história, no caso, para esse livro, né? Então é assim que eu escolho, né? E aí, se não tiver nada para ser dito que seja relevante, eu prefiro deixar para uma outra oportunidade para mostrar o personagem. Senão vai estar ali e vai ser bem frustrante, cara. Você vai. Por que esse cara tá ali, pareceu, sabe? Né? Acho que tem que contar alguma coisa, eu acho. Foi isso que você perguntou, Jorge? Foi, não. Inclusive, você tem que introduzir o personagem para quem está lendo só o segundo livro, né? Não pode. Claro. Sim, tem isso também. Então essa que é a grande questão aí, né? Você botar muitos personagens que não vai ficar com ponta solta, assim, pode colocar, né? Personagens terciários, aí, até secundários, mas acho meio complicado, assim, você colocar um personagem só para ele aparecer, né? Para cumprir tabela ali. É verdade. Sotrate. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Eduardo. Boa noite, cara. Fala aí. Primeiro, agradecer você pelos seus livros, cara, que foram ótimas companhias. Eu tô lendo agora o Protocolo lá, é bem legal. É diferente, não é um romance, nada não. Mas é um trabalho de pesquisa muito interessante. Foi, cara. Né? Tudo tem fonte, é muito legal. Pior que foi, o Protocolo do Randy foi sinistro, cara. Eu pesquisei, vi todos os filmes, livro pra caramba de revista de Sim, tem muito. Então, assim, você vai lendo, você vai vendo as referências, assim, é muito legal mesmo. E dentro dessa questão da pesquisa que eu queria fazer a minha pergunta. A gente comentou até no último encontro sobre os primórdios lá da religião cristã, né? Então a gente viu algumas coisas que aconteciam ali que hoje a gente já não teria essa possibilidade, né? Principalmente a questão das prostitutas tendo um papel ativo dentro das comunidades ali religiosas. Isso foi uma pesquisa ou você só fez decupou isso, né? Tipo, pensou, não, se Cristo pregava para essas pessoas que estavam à margem, provavelmente elas participariam da comunidade religiosa. Foi pesquisa ou foi só não, não, realmente não tem um detalhe, por exemplo, na cidade lá de Petrajana tinham prostitutas que eram cristãs, não tem essa informação. Mas é isso, né? A gente sabe que o cristianismo foi penetrando nessas camadas marginalizadas, né? Então aí faz todo sentido mesmo isso ter acontecido, não só com prostitutas e tudo mais, né? Escravos, né? Principalmente, pessoas pobres, né? Mulheres no sentido de que, já falei isso também no outro livro, né? Mulheres no sentido de que o homem tinha que manter essa aura assim de seu pai de família, o pater família, e logicamente tinha que adorar, né, a divindade imperial, tal. Mas as mulheres não tinham um policiamento assim nesse sentido, tanto em volta das mulheres, e foi através delas que o cristianismo foi penetrando nas camadas mais ricas, né, da sociedade. Então é isso, aí fazia todo sentido, né? Mas não tem essa informação direta não, cara, de que elas eram, que tinha, nem saber, nem... O que tinha prostíbulo também não tem essa informação, mas é meio óbvio, né? Porque você vê, a cidade, na verdade, que ficam do lado dos acampamentos romanos, muitas cidades surgiram assim, né? Tinha um acampamento romano, e aí o acampamento ia ficando, e as cidades surgiam para fornecer de serviços e produtos para esses soldados, né? E aí todo tipo de serviço e produto que você possa imaginar. Muitas cidades europeias surgiram assim. E aí o Petrajana também, né? Para fazer para ajudar, né? Para fazer pra oferecer isso para os soldados, né? Então aí você imagina quais são as demandas dessas pessoas e tudo, e aí você só somar 2 mais 2. Exato. Eu queria falar uma coisinha sobre isso, assim, foi uma parte que me impactou muito essa do livro, porque a minha mãe foi enfermeira, nascida em 1949, e quando ela começou a trabalhar na área, ela ouvia que enfermeira era profissão de puta.
E assim, por quê? Porque a gente vive num mundo que há 100 anos atrás mulheres não podiam ver homens nus. Então, assim, as enfermeiras, sim, a enfermagem sempre foi, quando protagonizada pelas mulheres, uma profissão de mulheres vadias. Assim, então fez todo sentido, assim, mesmo sem a referência, acertou na mosca. Então foi, eu não sabia, não tinha essa informação, não. Vou perguntar lá para nossa amiga lá, a esposa do Solano, ela verdade, é enfermeira. Pode crer. Aí eu vou perguntar para ela lá, ela é interessante, ela talvez talvez tenha até estudado isso, faz faculdade, né? Deve ter história da enfermagem, eu acho, na faculdade. Deve ter. Que legal. Interessante informação. Legal. Eu queria fazer só mais uma questão de dúvida mesmo, a não ser até se o Fábio não vai saber responder melhor. Tem aquela hora em que a feiticeira Isgard, ela... Eu tento não pronunciar os nomes, que os nomes também não saem muito bem ao ser pronunciado. Melhor lido. A Ida vai e salva ela e fala assim, você quer se converter, né? Não quer morrer, né? Ela se converte. Eu queria saber se tinha algum tipo de punição para quem se convertia ali na hora e falou assim, não, eu me converto e tal, e depois não seguia a religião. Ou se tinha alguma coisa assim. Ou se não tem dados e ficou tudo embaixo dos panos. Não sei se tinha alguma punição, não, até porque eu não sei se o cristianismo tinha essa nessa época, né? Não sei se os bispos tinham essa coisa de punir, não sei, né? Mas eu fico pensando por que alguém se converteria, né? Nesse caso, porque é muito ruim você ser cristão no sentido de que você tinha todo o estigma social. Então, por que alguém se converteria, né? Enfim, e essa foi uma situação muito específica dela, né? E eu não vejo, e aí eu acho interessante isso que vocês falaram, porque eu acho que a literatura cada um interpreta, sabe? Então, o que eu falar aqui não é nada definitivo. Mas eu não vejo a Ida convertendo ela no sentido de que era no sentido bom mesmo, eu enxergo no sentido bom, assim, de salvar a vida dela mesmo, salvar a alma dela. Acreditava nisso, né? Eu vejo dessa maneira. Então não sei, né? Enfim. Mas ali ela estava muito perdida, desorientada, né? Mas não tenho essa informação se tinha se os cristãos puniam alguém que né? Talvez depois, né? Assim, né? Se você era da comunidade, se é excomungado, mas eu não sei se isso é dessa época, não. Se já tem, sabe, Fábio, se já tinha organização a esse ponto? Vamos lá, já que é a primeira vez que eu falo, eu falou para todo mundo. Agora sim. Peço desculpas por não ter participado, por questões pessoais aí eu não pude participar dessa leitura. Então, a última vez que eu estive no Brasil, Dudu, comprei, não consegui ler. Agora. Estou no meio de fechando trabalho e filha pequena, com o caos, mas agora eu acho que eu vou conseguir finalmente, vou voltar, e aí essas perguntas, essa interação me deixaram ainda mais instigados para continuar a leitura de um excelente livro, como a gente já disse no começo. Spoiler sempre empolga, galera. Cara, eu tô aqui mordendo, assim, de vontade, mas... que você não spoiler pior, eu discordo dessa coisa. E olha, eu vou te falar, se eu tiver mais oportunidade, eu tenho um spoiler aqui que eu comecei... Enfim, depois a gente conversa sobre isso. Então, assim, o que eu puder falar agora enfim, com base apenas em história mesmo, né? Eu não conheço a narrativa desse livro, né? Sobre possíveis punições, o Dudu matou aí, né? O começo da Igreja Católica, evidentemente, você tem uma série de penitências dentro do dogma, né? Então, as penitências do dogma, que são relacionados a uma quase autopunição, né? Que já é uma ideia que, na verdade, vem das comunidades judaicas, né? Então, a ideia da penitência, né? Do que eles falam em inglês atonement, que é a ideia máxima do Yom Kippur, né? O dia do perdão e Hakipur, né? Em hebraico. Então, assim, você
a primeira condição de você ter um erro, ou seja, um pecado, é você se entender o pecado, e aí você se faz uma autopunição que tem a ver, enfim, com uma limpeza moral, assim, que deriva do começo da construção da religião hebraica, que é da limpeza ritualística, né? São coisas diferentes, embora caminhem em paralelo. E, de fato, nesse momento, e até nós vamos ver até a Idade Média, a punição maior que existe dentro da comunidade cristã é a excomunhão, né? Excomune, né? Você tirar, em latim, ex, né? Você tirar da comunidade. Então, isso já existe, tá? Já existe. Leiam as epístolas paulinas aí, né? Isso está na Bíblia, gente, no Novo Testamento. Então, assim, a punição máxima que você pode dar para qualquer um que faça parte da comunidade cristã é retirá-lo da comunidade, não é? A comunidade, bem entendida aí, como a única comunidade que pode ser salva, né? Então, pode parecer uma punição leve, mas para quem faz parte da comunidade, isso equivale a você ser punido para toda a eternidade, porque você já não está mais no grupo que vai ser salvo no final, né? É uma ideia cara aos cristãos, e aí já começa a ter uma divisão entre, de um lado, cristãos e outro lado, judeus. Os judeus não trabalham com essa categoria de raciocínio. Então, essa é a punição máxima hoje, até que o cristianismo se confunda, se relacione com o poder de Estado, terreno, né, o poder real não é uma boa palavra, mas o poder político, se quer. O poder de Estado, né? O poder do Estado. A heresia passa a ser crime, né, cara, em alguns momentos. Né? A gente, ali, depois da conversão, se precisar de uma data, da conversão de Clovis, quando você tem que a lei religiosa passa a valer quase que como a lei do dia a dia, aí há punições maiores, não é? Que envolvem não só a excomunhão, mas também, às vezes, nós veremos isso ao longo de toda a Idade Média, e até, recentemente, a perda da vida, né? Como no limite. Mas, nesse momento, a gente está falando de excomunhão, o que não é pouco, lembre-se. Ainda mais se a gente pensar numa sociedade, como o Dudu tem salientado aí muito bem, né? O cristianismo, quando ele chega no Ocidente, principalmente, ele chega no Ocidente nas camadas mais baixas, né? E ele vira uma rede de apoio, né? Então, o que acontece? Os escravos, os desvalidos, as mulheres, todo mundo que tinha socialmente uma categorização inferior, vai buscar no cristianismo. Isso ficou muito bem claro no primeiro livro, né? É também uma rede de apoio. Então, você vai até lá, você tem um médico, você tem, às vezes, alguém que te dá trabalho. Até a sopa. Cristãs funcionam muito assim, né? Então, você vai para a comunidade cristã hoje, quem faz parte de alguma denominação cristã aí, saberá bem que ali estão todas as relações sociais. Então, você encontra emprego, você encontra amor, você encontra amizade, etc, etc. Ser excomungado é uma punição absoluta. E ela encontra a sua origem, talvez, assim, a sua inspiração, talvez, ou pelo menos uma comparação, na Atenas antiga, né? A pena mais alta era você ser ostracizado. Você botava lá o nome do fulano na óstracos e ele era mandado embora. Então, nada pior do que você. O ser humano não existia fora da sua. A ideia do ego, o ego como o indivíduo, no Ocidente, ela aparece no século XIX, século XVIII. Né? Você aparece com o marxismo e com Freud. Antes disso, você não é ninguém que não seja de uma comunidade. Então, a partir do momento que você é excomungado, que você é jogado fora da comunidade, você perde a sua essência. Você perde a sua... Então, isso tudo eu estou colorindo mais para dizer, realmente, enfim, a maior pena era essa. Já que eu estou aqui, enfim, eu não paro de falar, eu sei, peço desculpa a todos, não quero roubar. Nós todos estamos aqui para ouvir o Dudu, mas eu no começo eu achei muito legal a questão, o questionamento sobre mulher e como o Dudu retrata o papel da mulher nos livros. Eu concordo em absoluto, tendo lido apenas o primeiro, como eu já disse. A história, ela é produzida por uma certa... Há uma narrativa e alguém que escreveu aquilo. E, evidentemente, aquilo não existe uma neutralidade absoluta e nem é o objetivo, né?
Então, o que eu quero dizer com isso? A realidade ela é muito mais complexa do que qualquer livro que você possa ler sobre qualquer assunto. Então, para você saber sobre um assunto, ainda mais com história, você vai ler 400 livros e não vai chegar na história. Você vai ler a fonte e não vai saber a história. Então, você vai saber impressões, relatos, etc. Né? É óbvio que na Roma antiga, como o Dudu bem disse, né, são para mim, mais 1.400 anos, mais 700, enfim, de história, né, de Roma, quase mais de 2.000 anos de história, você tem várias realidades. Mas quase sempre mulheres tiveram um papel secundário do ponto de vista político, não tinha cidadania, não tinha reconhecido direitos, etc. Mas a realidade é muito mais complexa que isso, é muito mais complexa. E, às vezes, a complexidade da história, ela fura a peneira da historiografia produzida por homens da elite. Então, homens pobres não escreviam história, sequer escreviam. Mulheres pobres ou ricas não escreviam história. Muitas não liam ou escreviam. Então, mesmo nesse caso, há algumas... E é claro que ele é sempre... Esses relatos são sempre eivados aí dos preconceitos de quem escreveu. Então, as mulheres que eram poderosas, como é o caso de Zenóbia, como é o caso de Cleópatra, como é o caso da Agripina, de todas essas grandes mulheres que conseguiram achar um espaço na história de narrativa, porque as outras, a vida real, como eu disse, é muito mais complexa. É óbvio que as mulheres tinham um papel muito maior do que aparece nas fontes. Né? E eu acho que é por isso que é legal a narrativa histórica, que é diferente da historiografia, te permite ilustrar a complexidade da história, que por exemplo, eu como historiador não poderei fazer isso se eu não tiver a fonte não me dá a base para fazer isso, mas é óbvio, nós todos aqui sabemos, então é a mesma coisa, as mulheres na Arábia Saudita não podem ter uma situação de direitos humanos muito questionável, etc, etc, mas é óbvio que no dia a dia não é que elas são autômatos, elas não são máquinas, assim como os escravizados também não eram autômatos. Eles têm as suas histórias, seus desejos, a sua forma de lidar com o poder, a sua forma mais importante, de resistir ao poder, não é? Então, assim, esse tipo de narrativa eu acho ele riquíssimo, ele traz para a nossa discussão esses pontos de complexidade que às vezes a história não consegue trazer. Pronto, parei. Valeu. Muito legal, pode crer. Eu queria concluir que uma vez estava vendo um podcast de história, gringo até, e aí o cara era uma entrevista com um professor, um historiador romano, né, especializado em Roma, e o cara perguntava, olha, temos aqui essa... por exemplo, centuriões não podiam casar, né? Isso é verdade e tal. Aí ele falava, é verdade, mas oficialmente. Exato. Não oficialmente acontecia tudo. Então, assim, só para... que às vezes o que está no registro é o que é oficial, né, também. Uhum. Então, não oficialmente acontecia tudo que se possa imaginar, né? E aí a literatura precisa alcançar o resto disso aí, né? E eu acho que é aí que ganha a riqueza na literatura também, né, cara? Que a literatura tu pode extrapolar isso, tu pode sair disso, pode levar tudo isso em consideração. Sim. Bem legal. Jana? Então, eu vou fazer uma pergunta para o Fábio e outra para o Dudu. A do Dudu, eu acho que ele já respondeu algumas vezes e eu esqueci, na verdade. Mas é o seguinte, você já falou por que escolheu São Jorge, eu não lembro. Você já disse várias vezes em várias entrevistas e lives que gosta muito de história, tipo, você já tinha lido alguma coisa dele e um dia caiu a ficha, nossa, esse cara tem potencial para escrever um romance, ou, tipo, no Rio de Janeiro a devoção a São Jorge é muito grande, né? Ou você disse, nossa, São Jorge dá um livro, e aí começou a pesquisar. Tanto que na nota essa pergunta para você. E na nota do autor, você fala, eu até comentei com meu marido, eu acho que o Dudu leu tanto livro para escrever esse romance, esses 3 romances, porque é muita informação, assim, histórica mesmo. E aí na nota do autor você fala da importância que até hoje algumas fontes primárias resistiram ao tempo, e aí você fala do Compêndio da Arte Militar de Flávio Vegésio. Aí minha pergunta para o Fábio, essas fontes primárias que resistiram, né, elas estão, creio, em bibliotecas, mas elas são acessíveis, foram traduzidas, esses manuscritos estão digitalizados,
sei lá, se alguém tiver a curiosidade de ver esse compêndio, vai ver, vai entender, ele está escrito em latim, como, entendeu? E só para arrematar as duas perguntas, e assim, tietar o Dudu mais um pouco, eu já era apaixonada pela história de São Jorge, porque eu tenho uma memória afetiva do meu pai mostrando São Jorge na Lua. E aí, depois que eu li o livro, que eu estou lendo a história, por mais que seja um romance, ele vai ficar no top 5 dos meus santos favoritos. E é engraçado que depois do livro, eu sempre rezei a oração de São Jorge, mas depois do livro, a oração de São Jorge, eu vejo a oração de outro jeito, eu imagino a capa de São Jorge, a espada, a asca, então deu outro sentido para mim. Então é isso. Quer responder? Vai lá, Fábio. Manda brasa aí. Vamos lá. Ótima pergunta. Cara, das maravilhas da tecnologia, né? Hoje em dia, todas as fontes antigas estão disponíveis na internet. Absolutamente todas. Em grego e em latim, para quem estuda línguas antigas aí, e línguas... O que já foi traduzido do sumério e do acádio, você também acha? O problema é para quem acessa em português apenas, tem muito pouca coisa em português, muito pouca coisa. Então, assim, tem muita coisa em italiano, tem muita coisa... E tá tudo em inglês, né? Eu posso sugerir aí a livraria Perseus, tá disponível. Tem várias outras coleções disponíveis aí. O que foi... Eu estou pensando principalmente em grego e latim, né? Então, assim, tem tudo. Se você tiver alguma dificuldade de achar alguma coisa, me avise. Eu posso disponibilizar aí com facilidade qualquer um desses textos, qualquer um, absolutamente. Inclusive, quando o Cabelo hoje me avisou que a gente ia ter esse encontro, tal, me convidou, e me pediu para falar sobre se aparecer, vai ser alguma coisa sobre os povos germânicos, né? Então, assim, vamos ver se isso aparece ou não, mas, assim, isso é só porque esse assunto apareceu, né? A principal fonte que nós temos sobre povos germânicos é um livro do Tácito, ou Tacitus, né? Em grego, em latim, que é Germânia, né, em geral. E aí eu até peguei uns excertos do Germânia, embora ele tenha sido escrito mais ou menos 200 anos antes da passagem do livro. Ele é um livro, ele é uma obra curtíssima que você lê facilmente, assim, em uma tarde, nem isso. Em inglês, francês, acho que deve ter, tá? Talvez tenha em espanhol, talvez. Aí eu posso achar. E aí eu peguei uns excertos assim, em latim, para a gente, se quiser, depois, para ver como como a influência, né, do que escreveu o Tácitus, como você vê em vários... quando você pensa nos germânicos, né? O povo germânico. Aí você pensa nele em filme. Generaliza bastante, né? E as ideias preconcebidas, eu estou falando de um livro que foi escrito no século I da Era Comum, e ela permeia toda a história, assim, é muito curioso. Então, o que vocês precisarem aí de indicação, de fonte, é claro que algumas fontes elas não têm uma, assim, digamos, não são facilmente, porque elas são escritas, evidentemente, estão começando de coisa de 2.000 anos atrás, então ela tem outro ritmo, vamos dizer assim, né, de cativar e tal. Agora, tem coisas maravilhosas. Tácito é bom, ele é um cara elite e tal, enfim, fica bem claro, né, no texto dele, mas tem umas coisas maravilhosas. Assim. Tucídides, a quem quiser ler aí, puta, é maravilhoso. Tucídides é muito, Tucídides tem português. A gente é fã de Homero, eu sou, cara, um leitor desde adolescente de Heródoto e tal, maravilhoso. Então, quem quiser, por favor, de novo, aí fiquem à vontade, eu posso indicar essas leituras. Ô, Fábio, só te falar uma coisa, tu estava falando de tradução. A tradução para o inglês, por exemplo, é confiável ou tu acha que perde demais? Porque tu foi estudar grego e latim para ler essas fontes, né? Mas, então, tudo depende do uso que você quer fazer da coisa, né? Vamos lá. Se você quer ler o que Tucídides, Homero, sei lá, ou Tácito, nesse caso aqui, né, escreveu,
cara, vai na língua que tiver à disposição que você conseguir ler, entendeu? Então vai, se você lê inglês, pega o Tácito e lê. Vai ter coisa boa, vai ter coisa não tão boa. Em português, talvez tenha algumas coisas, por exemplo, Tito Livio deve ter em português, Cícero certamente tem em português, vai ler em português, não tem problema. Se você quer discutir do ponto do nível acadêmico, que é o meu interesse, e foi por isso que eu fui aprender latim, grego, hebraico, e agora estou para ir nas coisas mais bizarras ainda uma por um prazer quase hedonista, né? E outra para acessar porque, veja, qualquer tradução, cara, de espanhol a português vai perder. Ela tem a língua expressa uma realidade cultural, etc. Então, sim, perde, né? Então, assim, eu acho que depende muito do nível que você exige de si próprio. Eu, por exemplo, não tenho... por exemplo, eu faço grego há, sei lá, 4, 5 anos. Minha professora de grego é doutora em grego e tal, não sei o quê. A preocupação dela com a língua não é a mesma que a minha. Eu quero acessar a fonte. Eu não quero discutir qual a diferença entre se a palavra philo, amor, amizade, em Platão ou em Aristóteles tem pesos diferentes. Então, não é a minha. Eu quero ler a fonte e isso já me basta, né? Então, assim, o que tiver na língua, depende dessa... Porque aí pode nascer um interesse acadêmico, que foi o meu caso, e aí você tem... Aí você reserva alguns anos para um empreendimento que nunca vai terminar. Nunca dá. Uma leva a outra, né? Eu tô ligado. E só tudo, respondendo a Jana aí, eu acho que foi isso que ela perguntou sobre São Jorge, né? Na verdade, veio como consequência da vontade de escrever uma ficção histórica. Então, primeiro eu resolvi escrever ficção histórica, depois o período em que onde seria, né? Seria na Roma Antiga, o período exato, né? Que foi a decadência do Império, dessa época aí, de 300 e pouco, do Diocleciano. Aí sim que eu descobri a perseguição dos cristãos, e aí foi que eu descobri São Jorge, que ele fechou perfeitamente. Eu precisava só de um personagem, de um herói, e eu achei que ele seria perfeito. Aí eu fui pesquisar mais, falei, pô, perfeito aqui para o que eu quero fazer. Então veio como lá pela terceira coisa que eu fui decidir. Primeiro foi a decisão por escrever uma ficção histórica, depois, né, o período, tudo, né? Aí São Jorge foi a última coisa. Eu acho que foi São Jorge que escolheu você, viu? Pode ser, né? Pode ser. Realmente é interessante que você falou isso, né? Aquela coisa que você falou, porque de fato, né? Depois de você, até eu mesmo, depois de você pensar numa história, tudo, não dá para você ver São Jorge da mesma maneira. Você vai ver, claro, e lembrando daquilo que você, tudo bem que é uma ficção, né? Mas se você embarcou na ficção, né? Você acredita que aquilo é real, de certa forma, né? Pode crer. Super embarquei. Muito bem, então, gente. Cara, a gente acabou perfeitamente no horário que a gente previa, né? 11 horas, das 9h30 às 11. Cara, foi um prazer. Essa leitura foi muito... Pode falar, Fábio. Posso? Por favor. Fazer o caos para a discussão. Dudu, se isso tiver... pode ignorar, mas é um negócio que me saltou os olhos. Depois, tem uma hora que você começa eu acho isso deve ser um sinal de demência mental, assim, que eu tô chegando. Que você começa a fazer umas relações, assim, meio bizarras, que talvez não tenham nada a ver, tá? Mas talvez tenham, e se não tiver, enfim, use, mas como eu disse, eu não li o livro ainda, né? Mas o Cabelo me disse algumas coisas do livro e me falou da castra vétera, né? Ou castra vétera, né? Que foi digamos assim, a segunda principal incursão romana na Germânia inferior, que é a do norte, né? Junto com Colônia, você tem Colônia, a cidade até hoje Köln, né? Em alemão, Colônia, que é a colônia agripina, né? Todas elas fundadas ali durante o Principado, né? O governo de Otávio Augusto, né? E eu pensando, né, nessas coisas, pô, que engraçado, né? Por que será que ele escolheu
a Castra-Vétera, e aí a Castra-Vétera foi destruída, depois foi reconstruída, e teve vários, ela passou por vários ataques, falei, tá, de certo foi por isso. Depois eu fui me dando conta de umas coisas, né? Como a gente já falou por aí, já passou por aí, né? A cidade que foi construída ali por Trajano, na verdade, a colônia Ulpia Traiana, né? Em homenagem ao Trajano, que na verdade, como aconteceu, você bem disse, né? Vários lugares, não só na Europa, em vários lugares na África e na Ásia. Claro. Que nasceram dessa coisa de aliás, se eram colônias, normalmente eram territórios redistribuídos aos legionários que se aposentavam e recebiam seu quinhão de terra ali, né, e tal. Uhum. E essa cidade, hoje, ela existe, e ela tem várias curiosidades, né, na Alemanha. Ela é chamada de Xanten, em alemão, que começa a ser uma coisa bizarra, porque é a única cidade da Alemanha inteira que começa com X. Aí você vai falar, tá, ele é maluco, mas nenhum outro nome começa com X. Então você já vê que não é um nome, isso que eu quero dizer, não é um nome germânico, né? Como Sim. Outras cidades são germânicas. Köln com certeza não é, mas Xanten é. Aí Xanten chama Xanten porque é uma corruptela das palavras ad santo, ou próximo do santo, né? Uhum. Em latim. Na colônia Agripina, Ulpia Agripina, na virada, quando depois os francos tomam, falando já do final do Império Romano, né, essa transição, os francos se apropriam e depois vão descendo, etc. Aquilo vira um lugar de francos, aquela mistureba toda. E os francos, quando cristianizados, eles, nessa região, começam a cultuar um santo específico, que não era de lá, mas começa a ser cultuado lá, São Victor. Sim. Victor, ou Victor, em latim, quer dizer vitorioso, né? Uhum. Aí, até aí, tudo bem. Eu não sei, para quem gosta de literatura ou de mitologia germânica, não é minha praia. Eu conheço alguma coisa de ler, consumir e tal, mas não é minha área de estudo e tal. Mas todo mundo aqui já ouviu falar dos Anéis de Nibelungo, Wagner, né? E infelizmente do uso que se fez de Wagner, né? Coitado, ele estava morto, já não sabia. Mais ou menos. Né? Os nazistas depois abraçaram ele e tudo mais. Enfim, a história dos Nibelungos, né? Do Nibelungo tem um herói principal germânico, nórdico, Siegfried, ou como é que os nórdicos chamavam? Sigmund, acho. Enfim. Sigmund. Aí olha a bizarrice, hein? Vamos lá. Em proto-germânico, Sieg quer dizer vitória, né? Lembra a saudação dos nazistas era Sieg Heil, né? Uhum. Até a vitória, Sieg Heil, eles diziam uns aos outros, né? E Heil é um poder, digamos assim, né? Inclusive, quando o Armínio, que derrota lá os alemães, olha as bizarrices, Fabiano. O Armínio, quando derrota os romanos na Batalha de Teutoburgo, né? Destrói três legiões, né? Nos 9 depois de Cristo. Ele consegue, disse que ele conseguiu angariar o Heil, o poder das outras tribos germânicas, né? Para conseguir vencer os latinos, os romanos. Enfim, tudo isso para dizer que Sieg é vitória, né? E que Siegfried poderia ser, há quem diga, uma tradução para proto-germânico de São Vítor. Vitória, Fried, quer dizer o mantenedor, né, em proto-germânico, o mantenedor da vitória, ou seja, o vitorioso. Né? Siegfried, portanto, seria vitorioso, que é exatamente Victor. E Siegfried, na história dos Nibelungos, nasceu na cidade de Xanten, o que é mais curioso de se pensar, né? Agora, vamos lá. Quem leu alguma coisa aí de coisa Nibelungos e tal, o que o Siegfried fez? Matou o dragão. Matou o dragão. Então, eu não sei se isso foi um spoiler. Se não foi um spoiler. Eu não li o livro, I'm sorry, mas se não foi, fica aqui a dica, porque o encaixe se foi, pronto. Sabe que eu consegui. O encaixe é perfeito. Do livro. Por que ele foi fazer? Aí eu fiquei, cara, com isso aqui na cabeça, por que ele foi fazer? Aí eu fui, não, tá, Xanten, tá, tudo bem. Aí, putz,
é a cidade natal dos Nibelungos, é a cidade natal de Siegfried, e ele, ele é o único outro Mata o dragão. que matou o dragão. Então... O que você vai ver lá é que tem um herói lá que eles encontram, né? O príncipe cadáver, né? Então que tem um pouco a ver com isso. Vamos ver o que você acha aí. Pode crer, é verdade. Eu dei um spoiler para mim mesmo. Preocupação na cara do Dudu agora. Eu dei um spoiler para mim mesmo. Eu e as minhas vozes que falam lá na minha cabeça. Muito bom. Mas, pô, que legal, que ligação, cara. Nossa. Foi lá atrás. Gente, foi um prazer ler esse livro. Acho que é o segundo livro do clube. E, cara, lógico, foi uma sequência ainda, né? Então a gente matou os 2 livros do Dudu. A gente vai agora partir para uma parada bem diferente. Foi uma escolha do grupo também. A gente vai ler um cyberpunk, né, nacional, esqueci o nome do autor. Lucas alguma coisa. Lucas Mota. Isso, Lucas Mota, que ganhou o Jabuti de livro de entretenimento. É um livro curtinho, provavelmente a gente vai fazer a leitura toda em janeiro. Aí eu quero ver se a minha ideia é tentar dividi-lo em 3 partes, mas eu estou vendo pelo livro que o ideal seria dividir em 4, por mais que fique pouca leitura por semana, porque o livro é dividido em 4 atos, né? Em 4 partes ficaria mais fácil, eu acho, para a gente ler. Ou a gente divide em 2, que aí fica 100 páginas e 100 páginas, pode ser também. Mas, cara, foi um prazer ler o livro do Dudu, era uma coisa que eu estava devendo faz uma cara, né, Dudu? Juntou o útil ao agradável, né, Thiago? Juntei o Thiago? útil ao agradável, exatamente. Eu estava há muito tempo, eu queria ler o Roma Invicta, só que sempre surgia leitura crítica na frente, alguma coisa e tal. Eu falei, quer saber, eu vou montar o clube de leitura, que aí vira uma obrigação, não tenho escolha. Aí eu tenho que ler. Aí, cara, e foi um prazer. E aí assim, não é melhor, né? Ler em compartilhar, né? E com a galera, legal, né? exato. Pô, é muito legal. Não, e a experiência, não sei vocês, mas eu estou encarando essa experiência de uma maneira muito, muito positiva. A gente lê e vir aqui discutir, conversar, trazer vários... Cara, é muito legal. Isso é muito, muito bom. Cara, foi muito legal. Eu já comentei, assim, já rasgamos elogios para você. O livro está muito bom. Para mim, cada livro que eu leio teu melhora ainda mais. Esse livro foi o que eu falei, deu uma escalada. Eu gostei muito, tinha gostado demais do Roma Invicta. Mas, cara, esse aí, o Ventos do Norte deu uma escalada na parada, que eu quero ver o que vai acontecer no terceiro, sabe? Então, já estou na expectativa. Muito bom. Vou começar a escrever em breve, assim que eu voltar da viagem. Ah, é verdade, né? Já vai começar. Beleza, gente. Então foi isso. Eu vou parar de gravar. Vamos fazer a foto? Vou só parar de gravar. Pera aí. Só parar a gravação, senão fica aparecendo gravação na foto.